Você só tem uma vaga no STF. E ela não foi para o Rodrigo Pacheco, que era quem era o candidato do Alexandre e do Gilmar e companhia, do establishment ali. O candidato era o Pacheco no ano passado. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então o que eles têm entre eles? Eles têm disputas de espaço, porque os recursos, eles são finitos. Então, às vezes, para dar um, você desagrada outro. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Não tinha programado falar disso, mas vou contar para vocês. Quando eu fui assessor de político, um dos lugares que eu trabalhei foi na Secretaria de Estado do Governo do Rio, e de esporte. E a gente tinha a Suderj. E a Suderj tinha, para cada jogo no Maracanã, mais de 2.000 ingressos de cortesia. E tinha um cara lá, que era muito próximo do secretário, na época, Eduardo Paz. Esse cara, ele tinha um poder enorme, porque ele decidia quem que ia ganhar tribuna, quem que ia ganhar cadeira, quem que ia ganhar não sei o quê. E um dia eu falei assim, pô, mas isso aqui é uma beleza, né? Porque você consegue fazer média com um monte de gente. E aí eles me falaram assim, não, isso aqui é uma desgraça. Porque os pedidos que chegam aqui são de 20 tribunas, 20, e eu não tenho. Eu não consigo atender todo mundo. Então toda semana eu deixo alguém insatisfeito. E, por exemplo, né, com todo o poder, com tudo que tem para distribuir, você só tem uma vaga no STF. E ela não foi para o Rodrigo Pacheco, que era quem era o candidato do Dino, do Alexandre e do Gilmar e companhia, do establishment ali. O candidato era o Pacheco no ano passado. Então, agora eles entram em disputa por espaço. Não é porque o Pacheco viu a luz e enxergou Jesus. Você tem, por exemplo, o Flávio Dino crescendo muito dentro do PT, está se tornando muito poderoso, está mordendo pedaços que outros queriam do bolo. E de comer bolo, porra, tem uma coisa que o Flávio Dino claramente entende, você consegue ver na cara dele, é de comer bolo. Então tem uma ala enorme do PT que não gosta do Flávio Dino. O Dino é conhecido, por exemplo, por usar as forças policiais que estão a serviço dele como força política. Bom, isso é uma coisa que ele já fez isso, inclusive, contra alguém pessoas que hoje ele precisa no Senado. Né? E é por isso que eu digo para vocês que a nomeação dele não está certa. Eu conversei com vários senadores, conversei com gente até do governo Lula. Sim, eu gosto de manter uma boa interlocução. Eu tenho amigos, porque a vida não se resume à política, então eu tenho amigos até no governo Lula. E eu ouvi histórias interessantes, gente próxima, gente boa, dizendo que a estratégia do Lula foi meio que ao indicar o Flávio Dino, porque até 2 semanas atrás, até semana passada talvez, o Flávio Dino já estava meio que descartado. Tinha naufragado a candidatura dele, a indicação dele. Né? Então o Lula mandou esse se colar, colou, porque quando ele indicou o Dino, ele atendeu um pedido dos poderosos do STF, esses aí que vocês estão vendo juntos, a turma do Gilmar. Esses caras, com isso o Lula reduz um pouco daquele clima de cocô que estava na semana passada, com o voto do Jacques Wagner, a PEC, as ameaças do Gilmar Mendes via recadinho para jornalista da Globo News. Aquele clima horroroso quando o Lula indica o candidato deles, ele ameniza os candidatos deles, ele ameniza isso.
E o Lula sabe que precisa do poder do Supremo Tribunal Federal, que ele não tem força para brigar com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é muito mais forte do que o Lula. E é por isso que o nosso inimigo é muito mais o Supremo Tribunal Federal do que o Lula. Porque foi o Supremo Tribunal Federal que, nas palavras do próprio Supremo Tribunal Federal, através de levaram Lula ao poder. Eles é que derrotaram o bolsonarismo. Nas palavras deles. Por isso que... poxa, cadê? Vocês só estão no poder por nossa causa. É por isso que o Lula agora está cogitando botar o Lewandowski no Ministério da Justiça no lugar do Dino. O Dino no STF, ele é o candidato do Gilmar, como a gente viu aqui, mas é também o candidato do Barroso, do Xandão, e eles deixaram claro isso no Twitter. Agora, será que o Dino é o candidato do Pacheco? Será que ele é o candidato do Alcolumbre? Vocês não têm ideia do poder que o Davi Alcolumbre tem, não é só porque é presidente da CCJ, não. Dizem que hoje, tem gente que diz que hoje o Alcolumbre manda mais no Senado do que o Pacheco, que é meio rei morto ou rei posto. Será que o Dino é o candidato ao Alcolumbre? Para mim, vai ser o decisor. Será que ele é o candidato do PMDB? Eu não sei, eu ainda não sei. Mas esses são os caras que decidem. E vão decidir no voto secreto. O que é bom nesse caso. Porque eles podem prometer e não cumprir. Eles podem prometer e não cumprir. Nesse caso é bom. Mas, caso o nome do Dino não passe, o Lula resolve um problema político se livrando de alguém que, como eu disse, guloso, come um pedaço muito grande do bolo. Tem gente... Eu ainda fiz a pergunta à pessoa que eu conversei e falei assim, mas... ele falou assim, o Lula se livra de um adversário. Eu falei, mas o Dino é adversário do Lula? E a pessoa respondeu, no PT, com certeza. Então, se não passa, o Lula atende e coloca na conta do Dino, que sai enfraquecido. Em seguida, o Lula coloca um nome mais palatável, como se fosse um Bessias da vida, que aí passa como se fosse um remédio realmente mais palatável mesmo. E talvez o Bessias não fosse passar antes, fosse enfrentar resistência, mas depois do Dino, qualquer um passa a ser visto como uma solução intermediária. Depois do Vingador, né? É meio que o bode que você tira da sala. Porque se o Dino passar, é sinal que qualquer um passa. O nome do Dino é o nome que nós temos mais chance de derrubar. Não pelo notável saber jurídico, que obviamente ele tem para os padrões brasileiros. Ele foi juiz, foi presidente da AJUF, eu acho, tal. Se ele tem. Eu acho que bater nisso é perda de tempo, só enfraquece. Você é tão forte quanto o seu argumento mais fraco. O que ele não tem é a tal da conduta ilibada que o artigo 101 da Constituição estabelece como condição necessária. Ilibado, né? Ilibado, como diz o Capitão Nascimento, do latim, né? Ilibatus. Ilibatus é aquilo que não foi tocado. Então, para você ter uma conduta ilibada, nada tem que ter tocado a sua reputação. Ela tem que ser cristalina, acima de qualquer suspeita. E aí, meu amigo, nenhum comunista convicto, como ele diz, tem reputação ilibada. Sujeito que defende a ideologia que matou mais gente na história da humanidade. Né? Um sujeito não pode ter uma reputação ilibada e ter acusação de superfaturamento de respirador no meio da pandemia que vitimou milhões de brasileiros. Nego morrendo de falta de ar e o cara superfaturando, não entregando o respirador. A suspeita que tem sobre ele. O sujeito não pode ter a reputação ilibada e ter fama de usar a polícia, seja a PM quanto a Gestapo, para perseguir opositores políticos.
Sujeito para ter reputação ilibada não pode ter sumido com os vídeos do evento que o próprio classifica como uma tentativa de golpe, onde ele é suspeito. Suspeito não pode ter a conduta ilibada e ser suspeito de ter deixado o 8 de janeiro acontecer de propósito. Ora, o Flávio Dino tem um indiciamento pedido pelo excelente relatório paralelo que a oposição fez na CPI do 8 de janeiro. O indiciamento dele é pedido lá por atos ilegais e omissões. Isso não é conduta ilibada. Sujeito para ter reputação ilibada não pode desrespeitar o Congresso, faltando quando é convocado. Sujeito para ter reputação ilibada não pode entrar passeando no complexo da Maré dominado pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Sujeito para ter reputação ilibada não pode ter recebido no ministério que ele comanda a dama do tráfico do Amazonas do Comando Vermelho, convidada com dinheiro público. E eu posso ficar aqui falando sobre o Dino, mas quem vai ter que falar essas coisas são os senadores na sabatina. E o que o povo, o que nós podemos fazer? Não dá para fazer como alguns estão fazendo. Ai, já era, já passou. Porra, esse é o pensamento que mais me irrita. Pensamento de gente derrotada. O que mais tem é isso. Gente que fica gritando, ai, já era. Puta, mas se dependesse dessas pessoas, a situação seria tão pior no Brasil e no mundo. Eles são o contrário das pessoas que estavam na Paulista nesse domingo. E acreditem, a situação no Brasil pode ser muito pior. Um inferno é um poço sem fundo. De quem que eu gosto? Não gosto dessas pessoas. Eu gosto dos que já estão realizando um abaixo-assinado, que já está com centenas de milhares de pessoas contra o Dino, e eu quero que chegue a milhões. Eu gosto do povo que foi às ruas no domingo. Eu gosto do povo que entra lá no site, que fica enchendo o saco, ligando para senador. Pô, tem o telefone do gabinete dos caras. Enchem um saco, pô. Ocupem as linhas o dia inteiro. Deixem o telefone dos caras, o gabinete dos caras sem telefone. De tanto que eles fiquem atendendo ligação, falando, nossa, se tu votar contra o Flávio Dino, eu quero manifestação pública do seu voto. Cobra. Vai lá. Qualquer post que esses caras fizerem. Senador, vai votar a favor ou contra o Flávio Dino? Quero sua... Entupam. E não só eles, deputados, prefeitos e vereadores, porque esses caras estão preocupados, muitos deles, com as eleições para prefeito que são daqui a menos de um ano. Então esse é o papel agora. Pressão. Pressão. Tem pouco mais de 2 semanas aí. Não aceitem, esperneiem. Eu volto a dizer, se nós tivéssemos voltado às ruas antes, nós não estaríamos nessa situação. A gente está nessa situação porque a gente estava cabisbaixo, amedrontado, mas não está perdido. Essa semana é meio morta no Senado, o Pacheco viajando, etc. Eu ainda estou pegando detalhes de como é que tá o clima lá. Mas na semana que vem a gente vai ter uma radiografia melhor. O Pacheco diz que isso deve acontecer até o dia 15, mas há sim, eu afirmo a vocês, uma chance real do nome do Dino não ser aprovado. É claro que é mais provável que seja aprovado, não vou mentir para vocês. Mas há chance. Há chance. Depende bastante de vocês e do tamanho da revolta que vocês vão expressar nas próximas semanas. 30 votos contra ele já tem. Precisa de mais 11. Precisa de mais 11. 11 de 51. Lembra de um tempo onde o Ocidente era o farol do mundo? Onde a liberdade imperava e os nossos valores eram respeitados e admirados? A esquerda não está só mirando na América, ela está corroendo o coração do Ocidente. Hoje assistimos à erosão desses valores. E é nossa responsabilidade, especialmente daqueles que viveram os tempos áureos, de agir. Nossos avós e pais lutaram por um mundo melhor. Agora é a nossa vez de garantir que esses valores perdurem para os nossos filhos e netos. Que legado que você quer deixar? O que você fará para proteger o futuro do Ocidente? Não é apenas sobre resistir, é sobre transmitir o conhecimento, a história, a essência do que nos fez grandes. 10 modos.
Uma jornada pela ascensão, queda e renascimento do Ocidente. Uma chance de resgatar e proteger a nossa herança. Você tem a sabedoria e a experiência. E eu estou aqui para te fornecer as ferramentas. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Com a sua ajuda, o fim será um recomeço. Vamos juntos resgatar os nossos valores. A história está nas suas mãos. Escreva o próximo capítulo. O passado ilumina o futuro. Junte-se a nós. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.